Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos felizes e alegres por mais esta oportunidade que Deus nos concede. Este programa é um programa da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Neste trimestre estamos estudando uma lição muito interessante a respeito de um tema bastante conhecido e muito útil e muito maravilhoso, que é a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E estudamos a lição de número 1 na semana passada e hoje vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O propósito do fruto do Espírito. O texto áureo se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 8, que diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E a verdade prática declara: somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, é convidado para estudar conosco a palavra de Deus neste momento, e vamos, nesta lição de hoje, mostrar que uma vida controlada pelo Espírito Santo requer de nós um viver santo e uma verdadeira comunhão com Deus. Vamos também saber que o Espírito Santo, ele molda o nosso caráter para sermos como Cristo. E, por último, vamos apresentar o propósito do fruto e a necessidade de se ter uma vida produtiva. Está comigo aqui na bancada o professor e presbítero Soares para estudarmos esta lição maravilhosa. Vamos dar um breve intervalo e já retornaremos para continuar, para iniciarmos o comentário da nossa lição. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Realmente o pastor Fábio destacou, realmente o título dessa lição é um título extremamente importante, o propósito, fruto do Espírito. É interessante analisarmos realmente o propósito do Espírito, na vivência da cristandade de uma forma geral, desde o primeiro século da era cristã até o século XXI. E aqui o comentador da lição, ele foi muito feliz a colocar como título nessa segunda lição, o propósito, o fruto do Espírito. O texto áureo já nos traz informações interessantes, aqui o texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, versículo 8, destacando, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. O precursor de Jesus, João Batista, já vinha com essa mensagem, trazendo, alertando, estimulando, instruindo os seus discípulos, e Jesus dá continuidade, e nas páginas do Novo Testamento nós vamos encontrar deveras lições, aprendizagem por parte do discípulo, nos instruindo realmente a produzir frutos para o arrependimento. Então nós observamos que nessa lição vai se destacar, vai se desenrolar, se desdobrar assunto pertinente à pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, como já foi iniciado pelo pastor Fábio e o pastor José Roberto. Realmente uma lição instigante, desafiadora, que precisamos cada vez mais produzir frutos de arrependimento. E o propósito mesmo, aqui na introdução da mesma, nos traz algumas lições importantes. Então nós estudaremos o propósito do fruto do Espírito nas páginas das Sagradas Letras, nas páginas do Antigo e Novo Testamento, trazendo o vocábulo. É interessante que o título geral dessa lição, que trata sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, meu caro telespectador, meu querido irmão, professor, você observa que as obras da carne, o apóstolo Paulo destaca no plural, enquanto que o fruto ele destaca no singular. O pastor Fábio, com certeza, e o pastor José Roberto já destacou a importância dessa questão do fruto no singular. E aqui mais adiante a gente vai dar alguns destaques. Mas nós observamos claramente que o fruto tem muito significado que pode ser utilizado para designar nossas ações e motivos. Então é importante entender, repassar isso para o aluno da Escola Bíblica Dominical, a importância do fruto do Espírito, destacando a sua singularidade, e dele vai sair, vai derivar as qualidades pertinentes a esse fruto no singular, que vai expressar 9 qualidades provenientes do Espírito Santo. Então veremos que Jesus, nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida frutífera.
Então, o cristão, de sobremodo, quando aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem que produzir frutos, e fruto de arrependimento. Na verdade, ele vai produzir frutos e também vai se edificar com esses frutos que é proveniente do Espírito Santo. Então, nessa lição, nós vamos discutir, nós vamos aqui crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo, elencando esses frutos destacados aqui nessa lição. Então, nós somos fruto do sacrifício de Cristo Jesus, realizado na cruz do Calvário. Logo, temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. Na verdade, meu caro telespectador, meu querido irmão, o sentido da vida do cristão, do cristianismo, na verdade, é glorificar a Deus e produzir frutos, fruto de arrependimento proveniente desse ato glorioso, majestoso de Cristo Jesus realizado na cruz do Calvário. Então, Cristo na cruz do Calvário, logo depois da responsabilidade, nos estimulou a produzir frutos de arrependimento, pastor Fábio. É isso aí, o profeta João Batista, ele já disse essa palavra imperativa: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E Jesus, aqui na leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 7, nos versículos 16 e também no versículo 20, fala que pelos seus frutos os conhecereis. Nós somos conhecidos pelos frutos. Amado irmão, a nossa lição de hoje tem 3 tópicos. O tópico 1 fala da vida controlada pelo Espírito. O tópico 2, o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. E o tópico 3, testemunhando as virtudes do reino de Deus. Aqui no tópico 1.1, diz assim: o que significa ser controlado pelo Espírito? É importante avaliarmos a palavra de Deus para entender essa pergunta e saber respondê-la adequadamente. No capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, nos versículos 16 em diante, quando ele fala das obras da carne e o fruto do Espírito, e também fala sobre como é que é essa vida controlada pelo Espírito Santo, em 3 versículos, Gálatas 5,16, Gálatas 5,18 e Gálatas 5,25, ele fala de 3 verbos muito importantes que descrevem o que é ter uma vida controlada pelo Espírito. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, ele fala sobre a questão do andar no Espírito, Então, quem tem uma vida controlada pelo Espírito é uma pessoa que anda no Espírito e não anda nas concupiscências da carne. Então, o verbo aí andar no Espírito. No versículo 18, Gálatas 5,18, ele fala sobre a questão de sermos guiados pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, ele nos guia, o Espírito Santo nos orienta. Então, quem se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus, este tem uma vida controlada pelo Espírito. Imagine você, meu querido irmão, está dirigindo em uma grande cidade que não conhece, você liga o GPS do seu carro e traça uma rota, um destino, e aquele GPS vai te guiando naquela cidade até chegar ao seu destino. Os aviões, eles voam de um lugar para outro e ele segue um plano de voo, tem uma rota a seguir. Os instrumentos e os equipamentos vão guiando e orientando o piloto para conduzir aquele avião até o seu destino. Então, o Espírito Santo, ele guia o crente. Então, quem tem uma vida guiada pelo Espírito, tem uma vida controlada pelo Espírito. E em Gálatas 5:25, tem também a questão de se viver no Espírito. Então, viver no Espírito. Então, esses 3 verbos, andar, guiar e viver, ou seja, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito e viver no Espírito, eles denotam, eles descrevem o que é, como é uma vida controlada pelo Espírito Santo, conforme está aqui no tópico 1.1 da nossa lição. E o imperativo de Deus é esse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
não é? Então, o verbo encher, aqui em Efésios 5,18, remete também a ser controlado, a ser dominado. Não é só ser cheio do Espírito, no sentido de ser cheio do poder do Espírito, ser cheio do poder pentecostal, para testemunhar de Cristo, para fazer a obra de Deus com mais eficiência. Mas também tem o outro aspecto, que é do caráter cristão, que é o desenvolvimento e a produção do fruto do Espírito. Então, quando somos controlados pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos, ações e vontades passam a ser conduzidos por Ele. Gálatas, capítulo 6, versículo 20, capítulo 2, versículo 20, da carta de Paulo aos Gálatas, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo tinha uma vida totalmente entregue e controlada por Deus, a ponto dele dizer: agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, isso descreve uma vida controlada pelo Espírito Santo, conforme o tópico 1.1 da nossa lição. Mas o nosso tempo do primeiro bloco já terminou, vamos fazer mais uma pausa e já já retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, nesse primeiro trimestre de 2017, nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. A lição número 2, nós estamos aqui debatendo, estudando com a minha pessoa, o pastor Fábio. O pastor Fábio destacou muito bem o primeiro ponto aqui da nossa lição, ponto 1.1, que trata sobre a vida controlada pelo Espírito, que, na verdade, deve ser controlado pelo Espírito. O tópico 1.2, que vai tratar sobre um viver santo. Então, a vida controlada pelo Espírito Santo, pelo Espírito, na verdade, tem um viver santo. A santidade agrada a Deus. Então, um viver santo, o Espírito Santo nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu reino através de um processo de santificação. Então, na verdade, a vida controlada pelo Espírito expressa um viver santo, de santidade para com Deus. Então, nós destacamos muito bem nesse ponto aqui. Então, ele deseja nos ensinar a viver uma novidade de vida. É por isso que o apóstolo Paulo destaca muito bem: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, tem um novo viver, tem um novo olhar, tem um novo horizonte e tem, na verdade, impactado pelo Espírito de Deus um processo de santificação e de frutificação na terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente destaca essa questão aí. Então, ele deseja nos ensinar a viver uma novidade de vida em santidade, sempre vislumbrando a obra de frutificação que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário. Então, na verdade, um mundo corrompido pelo pecado, dominado pelo inimigo. Paulo destaca isso em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 até o versículo 15. Para que uma planta produza frutos, ela precisa alcançar um determinado nível de maturidade. Então, na verdade, uma vida controlada pelo Espírito tem um processo de santificação e que leva a uma maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual é proveniente de uma vida de intimidade, de santidade para com Deus, do qual nos alistou nessa obra grandiosa que Cristo estabeleceu na cruz do Calvário. Então, esse primeiro tópico e o tópico 1.2 vai nos levar a frutificar e a ter uma vida de santidade e de frutificação mediante a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É isso aí, meu querido telespectador. Eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Esse versículo é muito interessante, que mostra o trabalho de santificação progressiva que o Espírito Santo desenvolve no crente, para que ele tenha um viver santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, jamais poderemos desenvolver um caráter santo, jamais poderemos desenvolver a santificação progressiva em nós. É um trabalho
de sinergia, é um trabalho de cooperação entre o Espírito Santo e nós. O Espírito Santo trabalha na nossa vida, nos santificando à medida que a gente dá lugar a Ele, à medida que a gente deixa de se inclinar para as coisas da carne e se inclina para as coisas do Espírito. A gente busca a Deus, a gente busca a ajuda do Espírito Santo e deixa ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se inclinar para as coisas do Espírito é buscar de Deus essa progressão em santidade, é buscar de Deus esse amadurecimento em santidade e, conforme também diz aqui o tópico 1.3 da nossa lição, desenvolver verdadeira comunhão com Deus, desenvolver verdadeira comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. À medida que a gente estreita a nossa comunhão, os nossos laços de intimidade com Deus, cada vez mais nós vamos ser moldados por Deus. À medida que a gente se aproxima mais de Deus, nos afastamos mais do mundo, da carne, e o caráter santo de Deus começa a nos influenciar e a nos santificar. Então a comunhão com Deus vai gerar em nós frutos excelentes que evidenciarão que o Pai habita em nós. Então a vida controlada pelo Espírito Santo, que fala aqui no tópico 1 da nossa lição, é esta vida de busca de Deus. Esta vida em que a gente procura andar no Espírito, procura ser guiado pelo Espírito, procura viver no Espírito, e assim a gente vai dando lugar ao Espírito Santo de Deus, e conforme Paulo falou em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra, ele se refere ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo de Deus, que começou a boa obra em nós, na regeneração, Ele nos regenerou. Na verdade, o Espírito Santo já começou a trabalhar na nossa vida antes da regeneração, através da sua graça salvadora, da sua graça preveniente, nos habilitou e nos capacitou a entendermos o Evangelho e aceitarmos o Evangelho de Jesus Cristo, e Ele também nos regenerou, nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, e é aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoar. Então a santificação progressiva é desenvolvida em nós pelo Espírito Santo de Deus. Professor Soares, o tópico 2 da nossa lição fala: o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. É verdade, a gente percebe claramente que realmente o caráter de Cristo tem que ser espelhado no nosso proceder, na nossa maturidade, que assim é dada pelo Espírito. Então, nesse tópico 2.1, o que é caráter? Interessante, né? O autor da lição do primeiro trimestre de 2017, da Escola Bíblica Dominical em Debate, nos traz essa reflexão sobre a questão da definição do que é caráter. Na verdade, o caráter é uma qualidade própria, inerente, do seu possuidor, de uma personalidade, de uma pessoa em particular. Então, o meu caráter vai dizer as minhas ações, vai refletir nas minhas ações, no meu comportamento, na minha forma de visão, dentro de uma cosmovisão cristã ou não. Então, o meu caráter vai moldar as minhas ações, o meu caráter, a minha maturidade, a minha forma de ser, de uma forma geral. Quem vai perceber esse meu caráter, como é que ele vai se desenvolver, ele vai agir, é quem convive comigo. De igual sorte também, essa expressão se refere também à sua pessoa. Então, o caráter aqui, o comentador coloca, segundo o dicionário Roaz, né, é a qualidade inerente a um indivíduo desde o nascimento, ou seja, é um temperamento. Gosto muito de um livro, aqui eu até recomendo, de Tim LaHaye, né, Temperamento Controlado pelo Espírito. Né? É interessante você também fazer leitura de outros autores, eu destaco ele, CPAD, ele trata muito bem sobre essa questão do temperamento. Então, o meu caráter vai expressar o meu temperamento e vice-versa. Então, o caráter está dentro dessa conjuntura, dentro dessa estrutura psicológica do ser humano, destacando aqui dentro desse tópico 2.1, definindo, conceituando o que vem a ser o caráter. Repito mais uma vez, é uma característica inerente a uma pessoa. Deixa eu falar.
Professor Soares, eu lembro que uma certa vez eu li um artigo da revista Obreiro Aprovado, da CPAD, e foi escrito por um psicólogo, eu não lembro aqui o nome dele. Ele estava falando sobre personalidade, caráter e temperamento, e ele expressou de forma resumida e didática, numa equação matemática, dizendo que a personalidade é igual ao caráter mais o temperamento. Interessante. E disse que o temperamento é uma característica muito herdada, muito genética, e é uma característica mais difícil de ser mudada ou transformada, porém pode ser moldada e canalizada pelo Espírito Santo de Deus, como você falou em referência a este livro, para o bem. E o caráter é uma característica que a pessoa nasce sem ela. Todo mundo nasce sem caráter, como um disco rígido virgem, como um CD virgem. A criança nasce sem caráter, mas à medida que ela convive com as pessoas, vai sendo formatado, o caráter vai sendo desenvolvido. Então todo mundo tem caráter. Não existe, às vezes a gente diz assim, mas fulano de tal é sem caráter. Na verdade, todo mundo tem caráter, porque podemos definir, por exemplo, caráter como o conjunto das qualidades, das características, vamos dizer assim, das características boas ou mais inerentes, né, a uma pessoa e que a distingue das outras, Então, as nossas ações e frutos identificam o caráter de Cristo em nós. Mas, meu querido telespectador, o nosso segundo bloco já chegou ao final. Vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para continuar o nosso estudo. Estamos no tópico 2.1 da nossa lição a respeito do caráter. Então, o caráter do cristão, o nosso caráter, revela Cristo em nós. Lá em Antioquia, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, na cidade de Antioquia, da Síria, foi o local onde pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Certamente porque o testemunho, o caráter deles, evidenciado pelas ações, pela vida deles, testemunhavam de Cristo. E o caráter de Cristo, ele é evidenciado na vida do cristão por meio das nossas ações. O próprio Jesus falou em João, no capítulo 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, uma coisa que identifica que uma pessoa é um discípulo de Cristo é ele produzir frutos, mas não é fruto qualquer, é fruto digno de arrependimento, como diz aqui o textuário da nossa lição, em Mateus capítulo 3, versículo 8, porque o fruto que nós evidenciamos externamente é o sinal visível da obra maravilhosa que Cristo operou e está operando internamente na nossa vida. Jesus falou, quando lá em Mateus, no capítulo 5, quando falou que o crente é o sal da terra e a luz do mundo, ele disse no capítulo 5, versículo 16 de Mateus, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, essas boas obras que o crente vai produzir, de tal forma que as pessoas vão ver e com isso glorificar a Deus, nada mais são do que o fruto. O fruto do Espírito é a característica que identifica o caráter de Cristo na vida da pessoa, professor Soares. É verdade, pastor Fábio. É interessante destacar também que, na verdade, o cristão ele não é identificado pelos dons, ele é identificado pelo fruto. E é interessante que o fruto ele é proveniente do Espírito Santo. Quero destacar também em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Isso só é adquirido, só é enxergado, só é entendido pelo Espírito. É interessante, meu caro telespectador, meu querido irmão, professor da Escola Bíblica Dominical em Debate, nós termos essa compreensão escriturísticas
concernente à questão que destaca aqui o tópico 2.2, que trata sobre o caráter gerado pelo Espírito Santo. Então, o caráter, como já foi destacado aqui pelo pastor Fábio, a minha pessoa, ele é moldado, ele é formatado, como um disco rígido que precisa ser formatado, moldado pela ação poderosa do Espírito Santo. Então, o tópico 2.2 da nossa lição, caráter gerado pelo Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo habita em nós. Ou seja, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele é entronizado em nosso ser. E automaticamente, pastor Fábio, é interessante, tem determinadas pessoas que dizem assim, meu temperamento é assim, eu vou morrer assim. Na verdade, isso não é um procedimento correto. Porque aí, quando nós damos vazão à ação do Espírito Santo de Deus, ele vai moldando o meu temperamento, o meu comportamento. Se eu tinha um comportamento um pouco áspero, o Espírito Santo ele vai moldar esse temperamento. Queria dessa forma, pastor Fábio. É verdade, né? Quando o crente deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele, o Espírito Santo vai moldando, vai transformando e ele vai agora viver num novo estilo de vida, como diz aqui o tópico 2.3 da nossa lição. Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo. Então fala de uma transformação. Lá na cidade de Corinto, a cidade de Corinto é uma cidade muito pervertida, de maus costumes morais, de toda a qualidade, mas as pessoas, quando aceitavam a Cristo, Jesus transformava elas. E Paulo deu testemunho disso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, professor Soares, aqueles crentes lá de Coríntios, tinha pessoas que antes de serem crentes, praticavam os mais diversos tipos de pecados, quando estavam no mundo, mas quando aceitaram a Cristo como Salvador, Paulo diz aqui no versículo 11, que eles foram lavados, eles foram santificados, eles foram justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito Santo, ele faz uma obra de transformação, de mudança na nossa natureza, de forma que agora, como crentes, temos desejos e inclinações para as coisas do Espírito, e não mais desejos e inclinações para as coisas da carne, como acontecia na época que a gente não era crente. Por isso que Paulo falou aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. Perfeitamente, a gente tem que compreender dessa forma, porque a Bíblia nos ensina dessa maneira. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, dentro dessa perspectiva, compreendendo claramente, como é que nós podemos identificar o crente autêntico? Ele pode ser identificado não por aquilo que ele possui, mas por aquilo. Na verdade, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, como assim o apóstolo Paulo nos ensina, nos instrui de uma forma tão clara, tão cristalina nas páginas neotestamentárias. Então, meu caro telespectador, precisamos cada vez mais ter uma estreita relação com o Espírito Santo de Deus para que possamos produzir frutos de arrependimento e esperarmos a bem-aventurança, volta gloriosa de Cristo Jesus. Que possamos cada vez mais buscar essa estatura de varão perfeito, essa maturidade espiritual proveniente da ação do Espírito Santo, nos enchendo, dessa virtude proveniente da parte do nosso Deus. Então, fazendo isso, caminhamos bem, de fé em fé, esperando a bendita volta gloriosa de Cristo Jesus. É isso aí, Jesus falou aqui na leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 7, versículos 16 e também o versículo 20. Versículo 16, Mateus 7, 16. Por seus frutos os conhecereis. Lá no versículo 20 diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
E Jesus discorre no versículo 17 aqui da nossa leitura bíblica em classe. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, existe o fruto mau e existe o fruto bom. Existem frutos de diferentes qualidades. E esses frutos, eles apenas revelam, eles evidenciam a qualidade da árvore, a genética da árvore. Por isso que é importante a gente desenvolver esse relacionamento com Deus. Diz aqui no nosso subsídio devocional da nossa revista, o fruto é um símbolo da obra transformadora de Deus nos crentes. Embora o nosso relacionamento com Deus seja secreto, o produto desse relacionamento é altamente visível. Então, professor Soares, é uma mudança de dentro para fora. Quando as pessoas olham e veem, enxergam em nós o caráter de Cristo, elas estão enxergando as consequências de uma obra, de um processo que Cristo está atuando na nossa vida. Perfeitamente. Então, na verdade, nós vamos evidenciar de uma forma clara, contundente, a ação do Espírito Santo deixada por nós, ele trabalha a nossa vida. Muito bem, o debate está muito bom. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo após estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, tratando da segunda lição, que trata sobre o propósito do Espírito, né? Propósito do fruto do Espírito. Interessante destacar no tópico 3 da nossa lição, testemunhando as virtudes do Reino de Deus. Como tem virtudes no Reino de Deus? O Reino de Deus é cheio de virtude, precisamos descobrir a luz e por intervenção do Espírito Santo na nossa vida. Na medida que a gente caminha de fé em fé, lendo a palavra de Deus, dialogando com Deus, através da oração, através de uma comunhão, de um processo de santificação, nós vamos sendo impactados, vislumbrados com essas virtudes que são provenientes do Espírito Santo. E o tópico trata sobre 3.1 da nossa lição, o propósito do fruto. Você já foi salvo para somente frequentar a igreja? Será que a obra de redenção de Cristo Jesus só foi para nós frequentarmos a igreja? Não. Na verdade, isso é uma parte da obra de Cristo Jesus. Mas, na verdade, nós fomos salvos mediante a graça excelsa, gloriosa de Cristo Jesus para produzirmos fruto. O cristão que não produza frutos vai ser cortado da árvore. Mas nós compreendemos à luz do texto sagrado que nós produzimos frutos e vamos continuar produzindo fruto até a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Então, o salvo para somente frequentar a igreja, não, mas para revelar Cristo ao mundo por intermédio de um viver santo, de um viver justo, de um viver íntegro, de uma postura de maturidade na sociedade, revelando e exalando essa frutificação proveniente do Cristo Jesus através do Espírito. Então, o fruto realmente ele tem esse propósito, revelar Cristo, ou seja, expressando o bom perfume de Cristo por onde quer que possamos passar, frutificando através com esse bom perfume de Cristo, como é ensinado pelo apóstolo Paulo. Então, nós observamos claramente isso, justo em meio a uma sociedade comprometida com o pecado, uma sociedade divorciada, muitas vezes, dos preceitos divinos, mas o cristão como luzeiro, como sal da terra, vai dando sabor e vai trazendo luz por esse mundo de treva. É verdade. É uma coisa importante, meu querido telespectador, para a pessoa ser salva, a pessoa está no mundo de pecado, longe de Deus, sem paz e sem salvação. Para ser salva, ela não precisa fazer nada, ela precisa apenas se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo e será salva. Ninguém vai ser salvo por boas obras. Porém, aqueles que foram verdadeiramente salvos, aqueles que foram verdadeiramente regenerados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que verdadeiramente se converteram, se arrependeram de seus pecados, esses vão produzir frutos dignos de arrependimento
E nós veremos na vida dessas pessoas o caráter de Cristo, a transformação de Cristo, uma vida de santidade. Então, não é porque o crente não é salvo pelas obras que a gente agora vai, como crente, não vai produzir boas obras. Inclusive, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nós somos criados, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos. Então, é fruto de santidade. Isso é muito importante, porque ela evidencia a salvação, evidencia a obra interior que Cristo fez e está fazendo em nossos corações. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, é uma vida produtiva, conforme o tópico 3.2. Ele tem uma vida que produz frutos, que uma vida que realmente evidencia o caráter de Cristo na sua vida. Então, nossos frutos, eles revelam que pertencemos a Cristo e o quanto aprendemos com Ele. Não é admissível uma pessoa que diz que é crente e não produz frutos dignos de arrependimento. Não é admissível uma pessoa que diz que é uma árvore boa, mas os frutos que produzem são frutos maus. São frutos que não correspondem à árvore. Você pode chegar aí no campo e chegar num pé de laranja, você não vai esperar debaixo de um pé de laranja encontrar manga lá no pé de laranja, nem vai querer encontrar abacaxi. Você está lá no pé de laranja, então você espera que o pé de laranja produza laranja, porque o fruto tem que ser conforme a espécie da árvore. Então, professor Soares, se a árvore é boa, vai produzir frutos bons. Se a árvore é má, produzirá frutos maus. Por isso que é importante a gente ter essa vida produtiva. E Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore. Então, o fruto é consequência. Com certeza absoluta, pastor Fábio. Então, na verdade, o cristão ele é convocado, ele é conclamado a produzir frutos, como já foi bem explicado dentro desse sentido aí. O tópico 3.3 da nossa lição diz o seguinte: o que fazer para manter uma produtividade? Trabalhar. Servir a Jesus de bom grado. Sempre gosto de destacar, por onde passa, destacando o seguinte: na verdade, nós não passamos de servo. E quem é servo pode bater no peito, como diz o nordestino, né? É um orgulho sermos servo, né, do Rei Jesus. Então, independente desse servo, tem que produzir frutos. Frutos. Por exemplo, conheci um cidadão que disse assim: professor Soares, eu tenho uma chamada de Deus. Eu disse: qual é a sua chamada? Entregar folheto. Ou seja, ele estava produzindo frutos, entregando folheto. Talvez alguém dizia assim: não, o folheto não vai produzir. Quantas pessoas não aceitaram Jesus através de alguém que entregou um simples e poderoso de uma mensagem cristocêntrica de um folheto? Então, na verdade, ele dizia: eu produzo frutos através de um folheto. É verdade. Então, precisamos produzir frutos, levando a boa e sacrossanta mensagem de Cristo Jesus, para que essa mensagem, que é poder de Deus, possa transformar as pessoas. Então, precisamos produzir frutos. Então, nós observamos aqui, um bom agricultor se preocupa com o plantio, com o cultivo, com a produção de fruto. Para que a lavoura tenha um bom desempenho, o agricultor precisa adubar. Então, é necessário esse adubo, esse alimento, esse cuidado. Determinadas árvores precisam ser podadas, etc, etc. Então, na verdade, precisamos produzir frutos. É isso aí. Essa analogia com o agricultor, ela é muito importante, porque a gente sabe que na semente já está lá o embrião da plantinha, já está lá dentro da semente. Na semente já tem toda a genética e já a semente é um ser vivo, já tem o embrião daquela planta. E para que aquela semente germine, cresça e vire uma árvore, uma planta adulta e produza frutos,
é necessário que ela seja semeada, e seja semeada em boa terra. É necessário que haja o preparo do solo adequadamente para receber aquela semente. É necessário que haja água, seja de chuva ou de irrigação, para prover as condições necessárias à germinação e o crescimento daquela planta. E não somente isso, mas é necessário os nutrientes que vão nutrir a planta, os adubos que vão nutrir aquela planta. É necessário combater as ervas daninhas que crescem junto com a nossa plantinha, que tenta sufocá-la. É necessário combater as pragas e doenças que vêm para querer destruir e matar a plantinha. Então, todo o processo de produção exige muito desafio, muito cuidado e um cuidado diário. Quem é agricultor sabe, professor Soares, o quanto é importante ele estar cuidando. Não é só jogar a semente lá na terra e ir embora e daqui a 3, 4 meses vir colher o fruto, não. Todo o manejo, né? Tem que ter todo um cuidado, um manejo, um cuidado diário e um investimento diário de cuidado para poder colher os frutos. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, Deus dá o crescimento, assim como dá o crescimento lá na semente. A vida já está na semente, o embrião já está na semente, que foi feito pelo Criador. Agora, o homem tem que fazer a sua parte, que é plantar, que é regar, que é fazer a sua parte. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, chegando ao final dessa nossa lição, como cumprir esse imperativo aqui que João Batista falou em Mateus 3:8? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como glorificar o nosso Pai que estás no céu, conforme Jesus disse em João 15:8? A gente vivendo, se inclinando, sendo guiado, andando no Espírito. Sempre frutificando. É isso aí. Então, nós chegamos ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. O debate continua na nossa classe de Escola Bíblica Dominical, lá da nossa congregação, da sua congregação. Convidamos você para se matricular. Estamos em início de trimestre. Leve a sua família, vá com a sua família para a Escola Bíblica Dominical e vamos aprender juntos a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Pai do Senhor, professor Soares, Deus abençoe. Amém.